bem? Então, a gente vai dar prosseguimento aqui nos conhecimentos a respeito dos triângulos, das suas classificações e dos seus elementos. Para isso, eu trouxe aqui uma lista para vocês. É uma lista que eu já passei para vocês fazerem, né? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser corrigir exercícios. Mas a intenção de qualquer exercício feito no contexto em qualquer que seja o contexto, é o aprendizado. Portanto, esses exercícios aqui são importantes para vocês. Então vamos lá. Número 1. Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados. Dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 90 graus em 1 minuto. 1 minuto é uma divisão de 1 grau. 1 grau é dividido em 60 minutos, 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto, vou até colocar aqui embaixo, é dividido em 60 segundos. Continuando a leitura. E o segundo possui 3 lados iguais. Quais as classificações para esses triângulos? Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui o primeiro triângulo. Desenhando o primeiro triângulo, bonitinho aqui e tal. Aí. E vou desenhar também o segundo triângulo. Aí. Então tá. Um ângulo do primeiro é maior do que 90 graus. É muito maior? Não. É 1 grau dividido em 60 partes maior do que 1 grau. Que é 1 minuto só maior, não é? Deixa eu colocar aqui melhor. Então, se um ângulo é maior do que 90 graus, nem interessa os outros. Esse triângulo aqui é obtusângulo. Por que ele é obtusângulo? Porque ele tem um ângulo obtuso. Na verdade, nenhum triângulo pode ter mais do que um ângulo obtuso ou mais do que um ângulo reto. Sempre é apenas um, ok? Bom, aqui agora para o segundo triângulo, ele tem 3 lados iguais, como foi dito no exercício. Possui 3 lados iguais. Todo triângulo que possui 3 lados iguais é um triângulo equilátero. Equilátero. Latero não, né? Látero. Aqui perguntam as classificações para esses triângulos, mas não falou se é para classificá-los quanto aos lados ou quanto aos ângulos. Esse triângulo quanto aos lados, ele pode ser um triângulo isósceles ou escaleno, que tem 2 lados iguais ou nenhum lado igual ao outro. E ele, quanto aos ângulos, sempre vai ser obtusângulo. Esse triângulo, quanto aos lados, é sempre equilátero em todas as hipóteses, e quanto aos ângulos, ele é acutângulo, porque todos os seus ângulos são obrigatoriamente iguais a 60 graus, e 60 graus é menor do que 90. Ok, jovens? Então, printa aí se você precisar dessa resposta, eu já vou apagar ela para ter mais espaço para fazer os outros exercícios. Vamos lá. Exercício número 2. A respeito dos elementos dos triângulos, que são figuras geométricas encontradas neles e fazem parte da sua constituição, definição, assinale a alternativa correta. Eu vou assinalar todos com verdadeiro ou falso e vou explicando o motivo. Um triângulo possui diagonais, segmento de reta que ligam 2 vértices do triângulo. Então eu vou te explicar primeiro o que é uma diagonal e vou usar para isso um paralelogramo. Paralelogramo é uma figura que tem 4 lados, lados opostos são paralelos. O que é uma diagonal? A diagonal é uma linha que liga 2 vértices, uma linha reta, né, que não ficou reto, que liga 2 vértices sem que esses 2 vértices sejam adjacentes, ou seja, sem que esses 2 vértices tenham um mesmo lado em comum. Então os quadriláteros, qualquer que seja o quadrilátero, só possui 2 diagonais. Qualquer outra linha que liga 2 vértices é um lado. Ou seja, de novo, né? Uma diagonal
é uma linha reta que liga dois vértices de uma figura geométrica qualquer, mas que não é um dos seus lados. Agora eu te pergunto, é possível fazer uma linha dessa no triângulo sem que ela seja um lado? É impossível, então isso aqui é falso. Um triângulo possui diagonais? Não possui. Um triângulo possui no máximo dois ângulos retos entre seus ângulos internos. Então vamos desenhar um triângulo aqui rapidinho. Com dois ângulos retos, esse e esse. Esse ângulo aqui tem que ser maior do que 0 graus, porque se ele fosse 0 graus, essa reta ia estar sobre essa, ela seria fechada. Então, ele tem que ter no mínimo uma pequena parcela do grau, que é a menor de todas, é o segundo das parcelas, né? Mas tem parcelas menores do que essa, mas assim, das que a gente conhece, essa aqui é a menor de todas. Então, se eu somo esses três ângulos aqui, 90 mais qualquer coisa que tem aqui, o resultado vai ser maior do que 180. E isso não pode, porque a soma dos ângulos internos do triângulo sempre é igual a 180. Então essa aqui também é falsa. O número de vértices, lados e ângulos internos de um triângulo é igual a 3, verdadeira. Como os quadrados possuem duas diagonais, os triângulos possuem apenas uma, falso, né? A gente já falou sobre essa alternativa ali. Os ângulos externos de um triângulo são ângulos entre dois dos seus lados, porém na região externa da figura. Então olha só, eu tenho um lado, aqui eu tenho outro, o ângulo entre eles é esse. Só que o ângulo externo, na verdade, ele vai até o prolongamento de um dos lados. Então, se eu prolongo esse lado aqui, o ângulo externo seria só esse pedaço. Esse aqui não. Então, essa aqui é falsa também. Tá aqui a resposta correta para esse exercício. Vamos para o número 3 agora. Sobre as propriedades dos triângulos, assinale a alternativa que for correta. De novo, eu vou responder todas, né? Eu falo se é verdadeiro ou falso. E vocês já ficam com a correção e com a explicação aí. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é diferente de 180. Falso, é sempre igual. A soma dos ângulos externos de um polígono depende da quantidade de lados que ele possui. Falso. Se você pesquisar em qualquer lugar, você vai ver que a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer é sempre igual a 360. Seja ele triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, figuras que têm 15, 20, 400 lados, independente do número de lados, a soma dos ângulos internos do polígono é sempre igual a 360. O maior lado do triângulo sempre é oposto ao seu maior ângulo. O menor lado de um triângulo sempre é oposto ao seu menor ângulo, verdadeiro. Os ângulos da base de um triângulo isósceles medem 60 graus, falso. Isso aqui seria para o triângulo equilátero. Em um triângulo isósceles, todos os lados são iguais, falso. Isso aqui também é para o triângulo equilátero. Embora, se essa afirmativa fosse assim, em um triângulo equilátero, dois dos seus lados são iguais, portanto ele é isósceles. Isso é verdadeiro. Vamos para o exercício número 4. Considere as seguintes definições. 1. Um triângulo é chamado de escaleno quando seus lados possuem comprimentos diferentes. 2. Um triângulo é chamado isósceles quando há dois de seus lados com o mesmo comprimento. 3. Um triângulo é chamado equilátero quando todos os seus lados possuem o mesmo comprimento. De acordo com as definições apresentadas, um triângulo não é escaleno quando e apenas quando ele é A. Isósceles. Falso. Ele também não é escaleno se ele for equilátero. B. É isósceles, mas não equilátero. C. Não é isósceles. D. Não é equilátero nem isósceles. E. Não é equilátero. Então, eu vou ter que ler o exercício de novo, porque eu já esqueci. De acordo com as definições apresentadas, um triângulo não é escaleno, ou seja, um triângulo é equilátero e isósceles ao mesmo tempo, quando ele não é equilátero nem isósceles. Se ele é isósceles, mas não é equilátero, a gente pode dizer que ele é escaleno? Não. Se ele não é isósceles, a gente pode dizer que ele é escaleno? Não, porque ele pode ser equilátero. Se ele não é equilátero, a gente pode dizer que ele é escaleno? Resposta não, porque ele pode ser isósceles. Beleza? Então vamos lá. Qual a medida dos ângulos internos de qualquer triângulo equilátero? Bom, isso foi dito para vocês lá na explicação desse conteúdo e também foi repetido aqui nesses exercícios uma vez.
os ângulos internos de um triângulo equilátero são todos iguais. Se você pegar 180, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, e dividir por 3, já que esses ângulos são iguais, você vai encontrar 60 graus para cada um deles. Então a resposta dessa questão aqui, 60 graus. Muito obrigado a todos. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.